Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissa e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje eu trago uma forte mensagem do nosso irmão Francisco Israel, no qual ele teve alguns sonhos e visões sobre acontecimentos que antecederiam o arrebatamento da igreja. E o mais intrigante é que estas visões e sonhos que o nosso irmão Francisco Raimundo compartilhou com o corpo de Cristo esta semana vai de encontro com várias outras profecias trazidas aqui no canal, como por exemplo a profecia do Azovimena 1 e 2, ou então a profecia da nossa irmã Christine. Vários sonhos e visões estão convergindo para um mesmo ponto, e todos eles apontam o arrebatamento iminente da igreja. É necessário estarmos preparados e vigilantes para esse grande momento. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você através desta mensagem. Amém? Eu tenho que falar o que Deus me mostrou, porque é grande e horrível o que vem sobre a terra. Deus me deu visões, sonhos e revelações das coisas que estão por vir, e é o meu dever anunciá-las. Todas as nações devem ouvir, porque é grandemente horrível o que vem sobre a terra. O arrebatamento da Igreja de Jesus acontecerá, e depois virão os 7 piores anos da história da humanidade. A tribulação de 3 anos e meio e a grande tribulação, outros 3 anos e meio. É necessário que eu anuncie essas visões de meu Deus para que saibam o que está por vir. Talvez alguém ouça, se arrependa, tome consciência e escape da grande ira de Deus que está por vir. Esta é a visão da grande taça da ira de Deus, sendo derramada sobre as nações. Na visão que Deus me deu, eu apareci em uma praia. Era uma praia curvada, e eu estava em um dos extremos dela na areia. Parecia ao entardecer, mas já quase anoitecendo. Dentro de mim, eu sentia como se faltasse apenas um segundo para escurecer por completo. Foi uma sensação estranha, como se fosse uma revelação dentro de mim. Ainda era tarde, mas faltava um segundo para a noite chegar. O céu estava como uma mistura de vermelho, parecido com a cor que eu vi atrás de mim, já quase de noite. E essa sensação dentro de mim era forte. Falta um segundo para o anoitecer. À minha esquerda, vários metros de distância ao longo da mesma praia, eu vi um ser celestial gigantesco. Eu não sei se era um anjo ou se era Deus, mas ele tinha aproximadamente uns 500 metros de altura. Ele era imenso e ele estava com o pé direito na areia e o pé esquerdo no mar. Ele olhava diretamente, e ele me olhava diretamente, e eu o via de longe com um pé na areia e o outro na água. A sua roupa era muito bonita, uma longa veste que cobria do pescoço até os pulsos e os tornozelos. Toda a sua roupa cobria completamente o corpo, e ele estava usando um cinto maravilhoso. Algo espiritual emanava dele. Eu sentia uma atração por aquele cinto. E sei que aquele cinto tem um significado. Em Isaías, capítulo 11, versículo 5, está escrito: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade será o cinto de sua cintura. Isaías 11, 15, eu sei que esse cinto significa justiça, que com a justiça ele castigará as nações. Ele tinha a mão esquerda estendida para cima sobre o mar, segurando uma taça gigantesca. E ele a segurava com o braço erguido. E eu senti por revelação que aquela taça estava cheia da ira de Deus. E esse era precisamente o significado do cinto. Com justiça ele castigará as nações pelos seus pecados. De forma alguma deixará de puni-los. Eu sabia pela revelação que aquela imensa taça, cheia da ira de Deus, seria derramada sobre a terra. Os ímpios, os pecadores, os rebeldes, os desobedientes, os iníquos, os incrédulos, os incircuncisos, os desobedientes a Deus,
tanto com conhecimento quanto sem conhecimento, beberiam da ira de Deus. Eles beberiam até o último sedimento, até a última partícula do fundo da taça. Seria como um vinho especial da ira de Deus preparado para castigar esta última geração da humanidade. Uma geração descrita como a mais depravada, corrompida, pecadora e perversa de toda a história da humanidade. Uma geração que blasfema contra Deus, zombando dele e pecando deliberadamente. Certamente esta é a geração que verá a ira de Deus derramada sobre a terra. E eu ouvi uma voz nessa grande visão que me disse: diga a eles que eu os castigarei com justiça. Eles se perguntarão por que Deus permite tantas mortes, castigos e juízos tão terríveis. E diga a eles: eu os castigo com justiça. De forma alguma os deixarei sem a punição. Essa foi a ordem de meu Deus. Acredito que aquele ser gigante e celestial com um pé na areia e outro no mar era provavelmente Deus. De acordo com Isaías 11:5, assim eu creio. Diga a eles que eu os castigarei com justiça e de forma alguma os deixarei sem punição. E isso foi o que eu vi. Isso foi o que aconteceu. E a única maneira de escapar da grande ira de Deus, que será derramada sobre todas as nações para castigá-las com justiça, é de se arrepender e se converter a Jesus Cristo de todo o seu coração, em espírito, alma e corpo, obedecendo o Evangelho, cumprindo todas as palavras que saíram da boca de Jesus, vivendo em santidade, pregando o Evangelho e buscando a plenitude do Espírito Santo. Somente Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E somente os que vivem em santidade poderão ir no arrebatamento da igreja e escapar dessa grande ira. A ira que será derramada sobre todas as nações da terra. É necessário obedecer a Jesus e guardar a sua palavra. Porque muitos dizem que acreditam, mas não obedecem, e estes serão deixados para enfrentar esse terrível e assustador período da história da humanidade, chamado tribulação e grande tribulação. Isto não é um jogo, isto não é uma brincadeira. Realmente isto já está prestes a acontecer. Refugiem-se em Jesus Cristo, amando-o, obedecendo-o, porque ele já está voltando. Olá, irmãos. Eu preciso contar algo para vocês. Definitivamente eu preciso contar. Eu amo o Senhor Jesus. Eu espero a sua vinda com muita alegria e paciência. Eu já havia dito que, quando Deus falasse comigo sobre o arrebatamento da igreja, me mostrasse sinais da sua vinda ou me desse alguma revelação sobre isso, eu compartilharia com vocês. Pois algo aconteceu no dia 3 de dezembro de 2024, de madrugada, e eu quero contar a vocês. Naquela noite, eu me tranquei no quarto, fechei a porta, como o Senhor disse que deveríamos fazer. Me coloquei no chão, com a testa encostada no chão, e comecei a orar. Eu senti a presença de Deus de uma forma maravilhosa. Deus se fez presente com uma paz, uma alegria, um amor indescritível. Eu aproveitei muito aquele momento de oração e de leitura da Bíblia antes de dormir. Era como se Deus tivesse derramado algo especial em sua presença. E eu não sabia o que iria acontecer algumas horas depois, quando eu fosse dormir. Eu li meus 2 capítulos da Bíblia, um do Novo e o outro do Antigo Testamento, orei, cantei louvores, e então me levantei e fui me deitar. Acabei indo dormir tarde. E por volta das 4 da manhã, entre 4 e 5 da manhã, quando ainda estava muito escuro e o sol não tinha nascido, algo aconteceu. Deus me acordou, eu ouvi a sua voz e eu senti a sua presença. Eu reconheço a voz do meu Deus, eu sei quando Ele está falando comigo. Ao longo da minha vida, muitas vezes Deus falou comigo neste horário, entre 4 e 5 da manhã, antes do sol nascer. Ele me falou com uma voz linda, maravilhosa e disse a frase que eu vou compartilhar com vocês. Em um abrir e fechar de olhos, vocês serão arrebatados. E ele disse isso com uma voz forte, bela, cheia de alegria e esperança.
Essa foi a frase que Deus me disse. Ele me despertou antes de dizê-la. E eu ouvi a voz dizendo: em um abrir e fechar de olhos serão arrebatados. E foi assim que ele me acordou. E eu fiquei meio confuso, ainda sonolento, pensando: como assim? O que está acontecendo? Mas eu sabia que era Deus falando comigo. E aquela frase me fez acordar mais rapidamente. Eu fiquei cheio de alegria e disse: diga-me mais, Senhor, diga-me mais. Mas ele ficou em silêncio. Depois ele me disse, depois de alguns minutos: a igreja será arrebatada antes da catástrofe. Foi assim que ele me falou. A igreja será arrebatada antes da catástrofe. E eu perguntei: qual catástrofe? O que vai acontecer? Mas ele não me respondeu. No entanto, ele me lembrou de um sonho que eu tive há meses atrás. Aliás, eu já compartilhei esse sonho aqui no canal, e nele eu apareci em Moscou, na Rússia, aos arredores da cidade. Eu nunca estive em Moscou, mas no sonho eu vi que era uma cidade muito bonita, muito moderna. Os arredores tinham campos belíssimos, muito bonitos. E parecia que era verão, porque não fazia tanto frio e não havia neve. Notei que era um mês quente, não era inverno. No sonho, eu vi os russos em suas atividades diárias. Era um dia entre semana, um dia útil, com pessoas trabalhando, indo e vindo de seus negócios, escolas e rotinas. Eu vi como o governo russo realizou um teste nuclear em uma região ao norte da Sibéria, muito perto do Alasca. Eu vi que eles haviam calculado os ventos para direcionar a radiação desse teste para o Alasca e os Estados Unidos. Foi uma provocação muito intensa. Mas, enquanto os russos seguiam a sua rotina, eu vi que o governo decidiu atacar primeiro. Eles apertaram o botão nuclear. No meu sonho, foi isso que aconteceu. Os russos foram os primeiros a apertarem o botão nuclear. E agora eu vou explicar o que eu estou compartilhando com vocês. No sonho, eu vi um míssil balístico intercontinental saindo do território russo e cruzando até os Estados Unidos, onde ele explodiu. Impactou no solo americano. Os russos ficaram aterrorizados e ficaram apavorados, completamente aterrorizados, em pânico, quando eles perceberam que o seu governo havia apertado o botão nuclear, que não havia como voltar atrás. Eles tinham entre 10 a 15 minutos para correr para os abrigos antibomba, para se esconderem. Eu vi os rostos dos homens, das mulheres, as crianças, os idosos. Eles estavam desfigurados de terror. Vi idosos, mães de família trabalhadoras que ficaram aterrorizadas e paralisadas de medo ao saberem que tinham apenas 10 minutos para se esconderem porque a represália americana estava vindo. E em aproximadamente 15 a 20 minutos, Moscou seria um monte de escombros. Eu percebi isso e vi os rostos de terror dos pais de família em seus trabalhos, das suas mães de família em seus empregos, sabendo que não teriam tempo de buscar seus filhos nas creches, seus bebês, sabendo que os pais não conseguiriam chegar às suas esposas para dar um último beijo, para buscá-los em suas casas ou para pegar seus filhos nas escolas. Eu vi os rostos de terror, sabendo que a destruição estava prestes a acontecer em 10 ou 15 minutos. Foi um caos total e absoluto em Moscou. Eu vi milhões de pessoas tentando sair da cidade ao mesmo tempo. Vi as ruas e as avenidas colapsarem. As pessoas fugiam em motos, correndo para os campos. Os carros ficavam paralisados, com tanta gente tentando escapar ao mesmo tempo. Eu vi pessoas sendo acidentadas enquanto tentavam fugir. Foi um pânico total. Os russos não podiam acreditar que o governo havia apertado o botão nuclear.
Eu vi isso no meu sonho e vi alguns petrificados de terror, paralisados de medo, sem conseguir se mover. Mas outros corriam o mais rápido que podiam, tentando sair da cidade em direção aos campos. Alguns se esconderam nas alcantarilhas, nos sistemas de esgoto, no metrô, debaixo da terra. Foi um caos total e absoluto. Eu vi alguns correndo desesperados para o campo. Eu sabia no meu espírito que centenas e talvez milhares, eu não sei quantos, de mísseis balísticos intercontinentais americanos, alguns dos mais famosos, que ficam em submarinos, estavam indo em direção a Moscou. O conflito nuclear havia começado no meu sonho. Foi um caos total, foi um pânico total. As pessoas pensavam que era um pesadelo, algo não podia ser real. E naquele momento, antes que os mísseis nucleares atingissem Moscou, eu fui arrebatado para fora da Terra muito, muito rápido. Foi como se fosse arrancado dali em alta velocidade, impressionante. E eu fui colocado no espaço. E eu vi a Terra linda, maravilhosa, eu vi lá de cima. A Terra era deslumbrante. E por um momento eu pensei, como a Terra é linda, e a beleza da Terra me fez esquecer que o conflito nuclear estava prestes a acontecer. Mas enquanto contemplava a beleza daquele planeta, eu vi uma luz muito, muito, muito brilhante, cegante, de tão brilhante que era. Era uma luz que me deixou sem visão por um momento. Era uma luz branca, diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha visto. Não era como uma luz do sol, nem como luzes brancas que o homem pode fabricar. Era uma luz completamente diferente, mas muito brilhante, muito brilhante. No espaço, e eu percebi que não havia som, porque as ondas sonoras precisam de ar para se propagar. E no espaço não há gases. Tudo era silêncio absoluto. Eu via a luz, mas não ouvia nada. E depois da luz apareceu um pequeno cogumelo, mas também sem som. E eu vi aquele pequeno cogumelo, e então veio outro clarão de luz, outro clarão e outro, e muitos clarões, e seguidos por cogumelos, como se fossem pipoca estourando na terra, mas tudo em silêncio absoluto. Luz, cogumelos, e você via aquilo por toda a terra. E esses clarões apareciam de diferentes partes da terra. Eu via áreas, algumas no leste, outras no oeste. Eu via claramente clarão de luzes e cogumelos, os clarões e os cogumelos. E a terra parecia estar estourando como pipoca. Foi impressionante. Era como ver pipocas estourando, mas no planeta Terra. Luzes por todos os lados. Cogumelos pareciam pequenos porque eu estava muito alto no espaço observando tudo de cima. E eu fiquei impressionado. E aquela madrugada eu me senti que Deus estava me lembrando daquele sonho que havia me dado muitos meses antes. Destruição repentina. E isso me trouxe à mente o que está escrito em Tessalonicenses, a destruição repentina, como as dores de parto de uma mulher grávida, e ninguém escapará. E Deus me disse, arrebatarei a minha igreja antes da calamidade. Então me perguntei, será que o arrebatamento da igreja ocorrerá segundos antes do início da guerra nuclear? Talvez. Mas o que eu sei com certeza é que o arrebatamento da igreja é uma realidade e acontecerá. E é meu dever alertar o corpo de Cristo, a igreja de Jesus em todas as nações. O arrebatamento é algo real e está profetizado na Bíblia, na lei, nos Salmos, nos profetas e no Novo Testamento. Isaías 17 fala sobre o arrebatamento da igreja. Os Salmos também mencionam o arrebatamento várias vezes, várias passagens, como ele me colocará em uma rocha em segurança e me esconderá em um tabernáculo no dia do mal. Em Apocalipse 4 também fala do arrebatamento da igreja. Eis que vi uma porta aberta no céu, ouvi uma voz como de trombeta que dizia, sobe aqui. E imediatamente fui arrebatado em espírito. 1 Tessalonicenses 4:13.
fala claramente sobre o arrebatamento. 1 Coríntios 15 também aborda o arrebatamento. E Jesus, em muitas passagens, falou sobre isso. Ele disse: dois estarão numa cama, como um será tomado e o outro deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo, uma será tomada, a outra será deixada. O arrebatamento está em toda a Bíblia. Enoque é um exemplo do arrebatamento da igreja. Elias, quando foi separado de Eliseu, também é um tipo de arrebatamento. Ele foi levado ao terceiro céu enquanto Eliseu permaneceu. Depois Eliseu viveu o tempo dos dois ursos, que simbolizam o anticristo e o falso profeta. A Bíblia está repleta de exemplos e figuras que apontam para o arrebatamento da igreja, e isso vai acontecer. Vai acontecer nesta geração. Nós seremos os que veremos isso. Jesus retirará a sua igreja da terra, e é meu dever alertar e avisar a todos sobre isso. Eu já disse em outros vídeos que sempre que o Espírito Santo me mostrar algo, eu vou compartilhar com vocês. Porque Jesus disse que devemos estar vigilantes e orando, com nossas roupas alvejadas e nossas lâmpadas acesas. Precisamos ter nossas vasilhas cheias do óleo do Espírito Santo. Devemos ser homens e mulheres obedientes, justos e íntegros. Devemos pregar o Evangelho, nos afastar do pecado e da injustiça e ganhar almas para Jesus. Precisamos estar esperando por seu retorno e, quando ele vier bater a porta, abrir imediatamente. O clamor da meia-noite já pode ser ouvido. Eis que o noivo vem, saiam para encontrá-lo. Jesus está vindo para a sua igreja santa, gloriosa, sem manchas, cheias do Espírito Santo. Essa é a verdadeira noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro que tem as suas vestes limpas e sem mácula. Não uma igreja manchada pelo pecado, adormecida, amiga do mundo, envolvida em imoralidades, vícios, brigas e todo tipo de corrupção. Igreja de Jesus, desperte. O amado está às portas. Jesus Cristo está vindo em breve. Não negligencie a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Ande pelo pecado estreito, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Peça ao Senhor que o batize com o Espírito Santo e com fogo. Obedeça a cada palavra que saiu da boca de Jesus, registrada no Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou em muitos textos que alguns serão deixados e outros serão tomados. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, tinham as suas lâmpadas acesas e o óleo em suas vasilhas e entraram nas bodas. E as outras 5 insensatas perceberam que estavam sem óleo e suas lâmpadas estavam se apagando. Elas tentaram consertar a sua vida espiritual, mas era tarde demais. Voltaram e disseram: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade lhes digo que não vos conheço. Elas não puderam entrar no reino dos céus. Isso está prestes a acontecer e é nesta geração. É evidente que a guerra nuclear está muito próxima. Deus tem sido extremamente misericordioso com essa guerra, que poderia começar de uma forma muito abrupta. Mas Deus, em sua misericórdia, tem nos dado sinais por meio de eventos geopolíticos que estão acontecendo, as ameaças entre vários países, envolvendo a OTAN, a Europa, as Coreias, as tensões nos países do Oriente. Tudo isso tem se levantado e avançado, lentamente dando tempo para o arrependimento. Tem tempo para as pessoas se voltarem para Jesus. Deus está dando uma oportunidade para deixarmos o pecado e buscarmos o Deus vivo. Pois está escrito: aos que ordenar seus caminhos, eu mostrarei a minha salvação. Venha a Jesus, o único caminho para a salvação. Bem-aventurados os convidados para as bodas do Cordeiro. Você foi convidado para as bodas, mas precisa estar vestido para o casamento. Você precisa se parecer como Jesus, caminhar como Jesus, viver como Jesus. Porque quem não estiver vestido da justiça de Cristo e pela fé, e não viver de acordo com o Evangelho de Jesus, passará pelo dia e pelo que diz a parábola. Amigo, como você entrou aqui sem estar vestido para as bodas? E ele foi amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes.
essa é mais uma advertência do Espírito Santo. Prepare-se, porque em breve Jesus virá arrebatar a sua igreja. Jesus vai se casar com a sua noiva gentil, que é a igreja. O arrebatamento é como uma boda judaica. Estude sobre as bodas judaicas e você verá que elas são um reflexo do arrebatamento. O Senhor está vindo, amados. Eu compartilho essa mensagem com alegria porque me alegro quando o Pai me dá sonhos, visões e revelações e me permite ser um instrumento para anunciar isso às nações. O amado Senhor Jesus Cristo está vindo, sim. Senhor Jesus Cristo, Maranata. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e beba gratuitamente da fonte de água viva. E quem não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O Senhor está vindo, glórias ao Senhor Jesus. E eu me alegro. Espero ansiosamente a vinda do meu Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, e esta foi a mensagem. Se ela falou ao seu coração, eu gostaria aqui de te fazer 2 convites. O primeiro é: se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente, eu peço que você repita essa pequena oração comigo. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Eu te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai, o pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.